não o que nós queremos, mas o que Ele quer falar conosco. Em nome de Jesus. E eu vou ler com muita calma, irmão, porque eu tenho um pouco de dificuldade na leitura, mas depois eu falo. Alguns sabem, conhecem meu testemunho aqui, mas hoje eu vi, a irmã me pegou ali no banheiro, eu estava quase chorando, e eu falei, vou limpar aqui, com a mão na cabeça, e eu disse, Senhor, porque aqui no dia que eu vou pregar, o Senhor me manda tantas pessoas. E Ele falou tremendamente comigo ali, naquele momento ali, Ele falou assim, eu sou contigo. Amém. E eu creio que Ele é comigo. E eu quero ler, irmãos, em Mateus 6, 31. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Não andarás, pois, inquieto, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, porque nós não, e o que nós vestimos, porque todas estas coisas os gentios procuravam desculpa, irmãos, a palavra é meio difícil. E o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita de todas essas coisas, mas buscarai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Pode sentar, eu vou resumir aqui a palavra do Senhor. Eu agradeço, a Deus por mais uma oportunidade, pela segunda vez que eu estou trazendo a palavra do Senhor. A irmã Núbia conhece meu testemunho, ela tem dado a oportunidade. E esse ano eu falei para Deus que eu queria fazer a diferença, mas eu não sabia que ia ser tanta responsabilidade. Mas é com muito amor que eu trago a palavra. Eu tenho dificuldades na leitura, mas Deus me capacita todo dia, porque alguns que me acompanham aqui toda semana sabem que eu fui uma pessoa que eu não fui à escola. E eu não me envergonho de dizer isso. Eu me orgulho porque o Deus que eu sirvo é o que me ensina todo dia, 5 horas da manhã na minha casa. E Ele me levanta e eu tenho aprendido cada dia mais na palavra. Eu estudo a palavra. Eu escrevo sozinho, eu estudo sozinho, eu faço tudo em casa. Às vezes, quando eu tenho uma dificuldade, eu chamo meu esposo e eu pergunto. É por isso que eu gaguejei um pouco nessa palavra aqui. Ele até falou, tem palavra difícil na Bíblia. Eu digo, mas para Deus nada é impossível, né? Então, eu quero falar sobre o Deus que nos sustenta, que cuida de nós, que providencia todas as coisas para nós, irmão. A providência de Deus, às vezes as pessoas pensam que é só no alimento, é só no dia a dia, é no espiritual, é no emocional, é na alma, é no corpo, é no coração. E eu estava estudando, e quando o pastor leu a última versículozinha aqui, eu falei, Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem confirmado cada pouquinho e nos louvores, né? Então, irmão, olha, a palavra de Deus, ela fala, o meu Deus, segundo a sua riqueza, supreme toda a vossa necessidade em glórias, eu vou tirar essa fita, em glória por Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, o nosso Senhor, todas as nossas necessidades são supridas, e Ele pediu para vencermos as nossas ansiedades e questões, pois o nosso bondoso Pai Celestial que precisamos. Deus, Ele fala que nós temos que descansar no Senhor, né? Que nós temos que confiar no Senhor, que nós devemos buscar primeiramente, irmãos, o reino de Deus, o reino dos céus, né? Porque eu estava lendo aqui, eu estava lendo, e para você, quando Deus te dá a palavra em cima da hora assim, irmão, para tu estudar, é só Jesus para ter misericórdia da tua vida mesmo. Viu? Porque você se questiona, eu até falei, Deus, eu não estou capacitado, eu não estou com condições de levar a palavra.
eu não estou conseguindo, mas Deus, ele tem falado. Então, eu acredito que se eu perguntar a cada um dos irmãos aqui, o que Deus fez na vida de vocês, eu tenho certeza que vocês, cada um, vão falar algo. Seja ela espiritual, seja ela física, mental, porque sem o Senhor, nós não somos nada. Nada. O mundo, ele oferece muitas coisas boas, irmão. Eu também já fui do mundo. Era bom nessa época. Mas a gente tem que buscar a presença do Senhor. Porque Deus, ele supre tudo, irmão. Toda necessidade da gente. Você pode se basear, você pode pensar, quando alguém está triste, você vai num amigo chorar? Não, você clama primeiro, mesmo que você não seja evangélico. Você fala, Deus me ajuda. Deus me sustenta, Deus me consola, Deus me abraça, né? A gente faz, né? Isso, né? E a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre a provisão de Deus. E isso me chamou muita atenção. Em Gênesis, né? Fala de Abraão e de Isaac. Isso foi, assim, eu procurei estudar um pouco, também é tremendo. E às vezes a gente fala, Deus não está olhando, Deus não está cuidando. Gente, no último segundo, no último minuto, eu li na Bíblia, em 1 minuto, Deus ele providencia algo. Deus, ele providencia algo. É igual a que eu li em Abraão, em 1 minuto, ele ouviu uma voz bem branda do céu e disse, não tocais no moço. Quando ele virou, estava lá o cordeiro amarrado. Deus providenciou. É verdade. Assim como Deus providenciou Jesus para nós. Se nós estamos aqui, ele não merecia morrer naquela cruz por nós. Ele não merecia. Ele não era pecador. Ele não tem falha. Nós temos falha. É igual a irmã pregou semana passada. Se a gente meditar, gente, na palavra, se a gente buscar o Senhor cada dia, na dificuldade, a gente pedir, Senhor, nos ajuda. Senhor, eis-me aqui. Irmãos, eu não tenho estudo, mas eu não digo não para o Senhor, não. Já é a segunda vez que a irmã Nubia me convida, eu falo, Jesus, tem misericórdia, eis-me aqui. E eu louvo, eu levo a palavra, eu faço, dou o meu melhor. Eu tento me esforçar cada dia mais para me dar o meu melhor para o Senhor. Sabe, às vezes eu entro em desespero, mas eu digo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E ontem a irmã Núbia falou, a pregadora das nações, eu fiquei assim, Deus tem misericórdia, mas Deus capacita, irmãos. É verdade. Ele providencia, ele cuida, só ele. Você acha que se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o Senhor, com a misericórdia dele, com a bondade dele, com a grandeza dele, com todo o poder que ele tem, eu pegaria esse livro, para quem nunca foi à escola, para trazer a palavra para vocês. Jesus. Obrigado. Não. Obrigada. É Deus na minha vida. E aqui, irmão, tem palavras difíceis, que por mais que você estude, é difícil de você falar. É verdade. Mas eu digo, Senhor, eu falei para Deus, 2025, Senhor, aconteça o que aconteceu, eu não digo não para ti. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E eu quero ser a diferença. Amém, Jesus. Eu disse a Deus, lá no meu quarto, eu estava sozinha, eu falei, Senhor, eu quero ser a diferença. Nem que me doa, e dói, irmão. Dói. Tem dias que a irmã Núbia sabe, semana passada eu cheguei aqui, que só eu e Deus sabia a dor que eu estava sentindo no meu coração. Aí você pergunta, estava te faltando algo, Eliane? Tava não. Tava não, é espiritual, irmão. Mas depois eu soube por quê, mano. Depois eu soube por quê. Isso foi na terça, mas quando foi no sábado, Deus revelou tudo para mim. O sábado e o domingo foi um em seguida do outro. Então é Deus nas nossas vidas. Ele que providencia. E aqui a palavra do Senhor, ela é tão tremenda. Ela é tão tremenda. Aqui eu comecei a estudar. A providência do Senhor é tudo sobre os milagres, né, que Jesus fez. Os milagres, a fé, você ter fé, você buscar, você crer. Você tem que ter fé e crer. É igual quando você quer algo, você não determina na sua vida. É igual eu determinei me focar na palavra, eu disse, Senhor, se tu é Deus, eu quero aprender a ler e escrever. Amém. E eu quero aprender na tua palavra. E eu tenho aprendido cada dia que se passa. E sou apaixonada por comprar Bíblia para fazer a diferença. E livro está aqui uma que sabe. E eu consigo ler qualquer livro que botar na minha mão.
Glória a Deus, Senhor. Mas isso não é para mim, é para ele. Para que ele cresça e eu diminua. E que eu possa falar o que eu passo, o que eu sinto, o que ele fez na minha vida e na vida do meu esposo e da minha família, eu possa passar para outras pessoas. E eu creio, porque a palavra de Deus, ela fala em vários milagres do Senhor. Aqui Jesus, ele fez milagre, né, dos pães, ele alimentou 5.000 pessoas. Né? Aqui 5 pães e 2 peixinhos. Aqui é em Jó. Gente, se você for meditar na palavra, ela é incrível. Ela é incrível. Mas eu trouxe a palavra sobre a provisão de Deus. Semana passada o irmão Caleb deu um testemunho que ele estava precisando e Deus providenciou as pessoas para ajudar ele. E Deus, ele providencia na vida de cada um da gente, não é, irmã Núbia? Seja espiritual, ou seja, qualquer coisa, irmão, é qualquer coisa. Eu vivo isso, a providência de Deus na minha vida. Eu vivo todo dia. Eu tenho 47 anos. Eu já passei por muitas dificuldades. Muitas. E eu falei, Deus, eu vou levar o quê? Aí o meu esposo veio me trazendo da igreja domingo, ele falou, providência de Deus. Eu falei, Deus, o irmão Caleb falou, outro irmão falou lá na igreja. Ok. Mas aí eu estudei uma coisa e Deus me deu outra ontem, e eu tenho meditado aqui no... deixa eu ver aqui, irmãos. Jesus encaminhou Pedro, Tiago e João até um enorme cardume de peixe. Providência do Senhor. Deus providenciou, né? Mesmo que eles não queriam ir pescar, por causa do que já tinham, entre aspas, se decepcionado, mas Deus guiou eles. Deus falou, vai. Então foi providência do Senhor. Ou você acha que o mar, as ondas do mar trouxe? O cardume de peixe. Eu sou filha de pescador, irmãos. Eu fui criada nas matas mesmo. Eu conheço o que é as pescas índias. Eu fui criada no meio de uma aldeia de índio, com muito orgulho. E Deus, ele levou Pedro, Tiago e João até um cardume de peixe, né? Aqui tem dizendo Lucas, né? 1:11. E outra ocasiões, caminhou Pedro, Tiago e João até um cardume de peixe. Aí tem outro caso que o Senhor colocou eles de novo em encontro com outro cardume de peixe, mais 150 peixes grandes. Então eles vieram com a rede super lotada. Quando ele dizia assim, o Pedro, ele nunca falou, não, Senhor. Ele confiou na palavra do Senhor. E nós temos que confiar no que o Senhor fala. Nós temos que confiar no que está escrito. Porque, irmão, o que está escrito aqui, tudo é verdadeiro. Às vezes nós não queremos ver. Jesus, ele está à porta. Ele está às portas, irmão. Nós devemos se render à presença do Senhor, nos caminhos do Senhor e buscar ele. De verdade, de todos os nossos corações. Porque as igrejas também estão cheias de adoradores, mas de coração não. Então, que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, que nós venhamos buscar a palavra do Senhor, que nós venhamos se alimentar da palavra do Senhor, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E confiar no Senhor. Há um tempo atrás, o irmão ali deu um testemunho sobre o pai dele. Isso ficou comigo. Eu não comentei, mas ficou. Ele confiou no Senhor. Ele tinha que fazer, mas ele confiou no Senhor. Ele falou, Senhor, eu vou confiar em Ti. E ele confiou, e o Senhor entrou com providência. Não entrou, irmão? Confiança. A confiança no Senhor. Deus providenciou tudo aquilo que ele precisava. Então, a irmã Ana, cada uma das irmãs que tem um testemunho, e Deus entrou com providência. As irmãs orando, confiando, buscando, tendo fé. Irmã, a fé, ela move montanhas. Ela pode ser do tamanho do grão de mostarda, ela move montanhas. Eu era criança quando eu dizia para minha mãe, eu vou morar fora, mãe. Mãe, eu vou morar fora. Meus irmãos, eu tenho muitos irmãos, todos riam. Ah, Eliane, sempre... não. E não é não, hoje eu moro fora. Eu sou a única de 11 filhos. Eu sou a única que mora aqui. Para a honra e glória do Senhor. E aqui eu conheci o Senhor. Aqui o Senhor me ergueu. Fui muito humilhada.
Levei muita pancada, mas o Senhor disse, aonde tu foi humilhado, eu vou te exaltar. E o Senhor tem me guardado, tem guardado a minha família, Ele tem providenciado todo dia trabalho para minha família. Tem providenciado pessoas para estar do meu lado, que diz assim, vamos, Eliane, confia. A irmã Nuba, ela tem me dado muita força. Eu sei que ela tem a direção do Senhor, que ela não vai colocar uma pessoa aqui só por colocar, porque isso aqui é responsabilidade. É temor, eu temo, irmão, eu não tenho vergonha, eu choro em qualquer canto. Eu senti a presença do Senhor, eu tô chorando. Eu tô chorando, choro, sou chorona mesmo na presença do Senhor, amo a palavra do Senhor, porque às vezes eu falo, Deus, isso é coisa da minha cabeça, Senhor? E eu escuto uma voz claramente, eu sou contigo. Amém, Deus. Glória a Deus. Eu sou contigo. E eu confio, irmão, no Senhor, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele supre de forma maravilhosa. Ele transformou o vinho em água, ele supriu a necessidade daquele casamento, transformou o vinho, a água em vinho. Foi naquela hora ali, acabou, ele fez a necessidade, estava necessitando do casamento, ele providenciou. Isso é um milagre de Deus, isso é obra de Deus, é providência de Deus. O Senhor vem providenciando desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, a providência do Senhor. Ele é o Deus que provém, Ele é o Deus que consola, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que você sai do Brasil, você chega aqui, você não tem onde dormir, mas vai aparecer um canto, o Senhor abre uma porta. Ele não é o Deus de abrir várias portas, Ele abre uma porta e diz, fica aqui, eu vou trabalhar aqui, eu vou te usar aqui. Então Deus, Ele cuida de nós em todos os momentos. Ele providencia tudo para nós, para nossas vidas, para o nosso coração. Quando nós perdemos um ente querido, por mais que a gente se revolte pelo momento, eu digo porque eu já me revoltei quando eu perdi minha mãe, mas depois eu falei, Deus, se tu é Deus, tira o que eu estou sentindo dentro do meu coração. Hoje eu falo da minha mãe, foi um aprendizado também eu perder minha mãe, porque eu não olhava o próximo, então Deus trabalhou nessa área em mim. Então Deus trabalhou tremendamente nessa área em mim. Foi provisão de Deus. Mas por quê? Porque eu disse, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda. Eu não conto as vezes que eu chego, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade. Hoje, na hora que eu estava me arrumando para vir, me deu uma crise, irmã Núbia, dentro do quarto. Ele desceu e ficou no carro. E eu falei, Deus, eu vou desistir, eu não vou. Eu não vou. Eu falei, irmãos, eu não vou dizer que eu não falei. Eu falei, Deus, eu não vou. Nem a roupa eu não estou me sentindo bem. Mas Deus falou, eu só baixei a cabeça, eu falei, Deus, mas eu disse que não ia dizer não, Senhor. Mas me capacita, Jesus. Me usa como tu queres, Pai. Eu não sei falar nada, mas que seja o Senhor na minha vida. E eu venho pegando, irmão, a cada um que prega aqui, a cada um que traz o louvor, a cada um que traz uma palavra, eu vou pegando um pouquinho, eu vou pegando um pouquinho daqui, eu vou pegando dali, eu vou aprendendo com ali. E quando eu chego em casa, eu vou olhar, eu vou analisar a palavra do Senhor. Deus, Ele é tremendo, irmão. Deus, Ele é tremendo. Eu achei aqui, em Gênesis 22, 14, fala assim, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Tudo se diz até o dia de hoje. No momento do Senhor se proverá. As coisas, ela acontece no momento que que o Senhor quer. Irmão, aqui fala assim, ó. O nosso provedor por excelência, olha, nosso provedor por excelência, o Senhor, Ele é tremendo, gente, Ele é tremendo. Foi ele que providenciou o cordeiro para o holocausto de Abraão, foi Ele que providenciou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é o cordeiro, irmão, que tira o pecado do mundo? Jesus. Jesus, Ele morreu naquela cruz por nós, irmão. Nós temos que dizer todo dia, Senhor, obrigado, Senhor. Porque nós não ia aguentar, irmão, aquela chicotada. Nós não ia, numa lutinha que aparece nas nossas vidas, nós já ficamos, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Entra com providência, Deus. Não é? É verdade, irmãos. Que tira o pecado do mundo. Ele que providencia todas as demais coisas que precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Gente,
Irmãos, Deus, ele é assim, tremendo. Ele é tremendo. No momento que Abraão pensava que ele escuta a voz, não toca no moço. E ele se vira, está lá amarrado. Providência do Senhor. Jesus, Deus mandou Jesus, o único filho dele, para ser furado, chicoteado, coroa de espinho. A gente, quando entra uma feipa de pau no nosso dedo, nós falamos, ai Deus, como está doendo, você cutuca para ti. Imagina, irmãos, eu estava estudando ontem sobre isso. Gente, quando Jesus baixava a cabeça que ele respirava, meu Deus, às vezes eu medito, gente, eu fico, Senhor, mas não aguentaria nenhuma agulhada do que o Senhor levou, Deus. E o Senhor deixou a sua glória, a sua majestade para vir, para morrer por nós. A misericórdia de Deus. Deus providenciou, nós estamos hoje aqui porque Deus providenciou. Ele mandou o único filho dele, amado. Quando Jesus respirou pela última vez, gente, só Deus para ter misericórdia. Se a gente bem pensasse, analisasse, trouxesse por dia de hoje, meditasse na palavra, se alimentasse mais da palavra do Senhor, nós não passaríamos por tanta coisa. Nós passa porque nós somos desobedientes. Nós passa porque às vezes nós duvidamos de Deus. Nós não acreditamos na provisão de Deus. Nós não confiamos no Senhor. Tantos casamentos que são destruídos. Porque falta. Busca sabedoria. Mulheres, sejam sábias. Busca sabedoria na palavra. Não é você, eu tenho que... meu marido. Não, não é isso. Estuda a palavra que tu vai aprender. Busca na palavra que tu vai aprender. Falta algo na tua casa. Senhor, providencia, Jesus. Senhor, providencia um lugar. Senhor, providencia isso para mim, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode. Porque a palavra de Deus fala, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Se a gente continuar lendo aqui, Deus, Ele supre a alma que grita, Ele cuida. O que tem de gente, irmãos, com depressão. O que tem de gente que vive oprimido no mundo de escuridão, mas não quer nem acordo com o Senhor. Mas eu sei que se eles clamassem, o Senhor curava, porque nós tivemos caso na nossa igreja de um jovem que foi curado. E para a honra e glória do Senhor, ele está aí, firme e forte, né, irmão? Filho da irmã Gisele, é uma bênção de Deus, é testemunho forte, né? Providência do Senhor, provisão do Senhor. Eu estava estudando, eu achei, e eu fui curiosa, eu sou um pouco curiosa, apesar de eu não ter um estudo, eu sou curiosa. E a curiosidade, ela nos ensina. Eu até pedi para o meu esposo imprimir, e aqui fala, eu vou ler um pouquinho do que eu achei aqui, que eu achei, me chamou a atenção. O nome de Jeová Jireh. Aparece 45 vezes nas Escrituras Sagradas. O que é que significa Jeová Jireh? Significa o Deus que nos socorre, o Deus que nos ajuda. Jeová Jireh, eu sou o que eu sou, se revela o nosso Jeri, significa provisão de Deus. Às vezes eu escutava os pastores falar, Jeová Jireh, e às vezes até no louvor que a gente louva tem, né? Provisão de Deus, ajuda, socorro, também provisão, porque Deus sabe de todas as coisas que precisamos. Ele conhece a nossa necessidade, irmão, antes de tu pensar e tu falar com a tua boca, ele já sabe o que tu está pensando, o que tu vai falar. É ajudador quando precisamos. Quando Abraão foi ao monte sacrificar o seu filho, ele, crendo que Deus providenciaria uma solução, e disse pela fé que Deus daria um cordeiro para ir para o local, que era no canto do filho dele, e Deus providenciou no último minuto, e Deus providencia todos os dias.
Nós, às vezes, não queremos ver e nem enxergar, e às vezes nem aceitar. Mas todo dia é uma provisão de Deus na nossa vida. O nosso levantar. Você acha que você levanta porque a gente quer? Será, irmão? As pessoas querem falar que sim, né? Assim como eles falam que nós somos gerados do macaco, mas nós somos do barro, né? A palavra fala, do barro nós viemos, do barro nós voltaremos. Mas o Senhor nos espera na glória, e nós temos que dar todo dia o nosso melhor para o Senhor, para que nós possamos receber a coroa da vida, que nós possamos meditar na palavra, que nós possamos buscar. E eu posso dar um exemplo muito forte que aconteceu na minha vida, alguns anos atrás, da provisão de Deus. O meu marido está aqui, meu esposo está aqui, ele está de prova. E às vezes eu faço alguma coisa e levo para ajudar aos irmãos ou alguém. Eu gosto de cozinhar, apesar de eu não ter cursos, mas é aqui. E eu faço um salgado e às vezes eu vejo as pessoas dizer assim: o seu salgado é muito bom. Que nem semana passada. E foi ali onde Deus falou comigo. Provisão de Deus. A provisão de Deus, irmã, ela é tremenda. Para quem vive e para quem deixa que Deus faça. Porque nós temos que deixar Deus fazer. Esse salgado eu aprendi a fazer num momento muito difícil da nossa vida. Nós já tínhamos vindo algumas vezes na Holanda. E uma vez a gente ficou um tempo no Brasil. E a gente passou muita necessidade. Na época, nossos filhos eram pequenos. Nós temos 3 rapazes. E uma vez nós estávamos em casa e nós não tínhamos o que comer, e meu esposo olhou para mim e tinha uma lanchonete assim próximo da nossa casa, o seu Ivan. E aí o meu esposo olhou para mim e disse assim: amor, tu tem coragem de ir lá e perguntar se ele vende um salgado fiado para nós jantar com os meninos? Eu disse: tenho. Eu fui lá e perguntei: seu Ivan, o senhor me vende um salgado? Quando eu tiver dinheiro eu lhe pago. Desse jeito, irmão. Mas antes de eu sair na porta, irmão, eu disse: oh, Jesus, me ajuda, me dá força, Deus. E eu não era cristã ainda não, irmão. Mas eu sempre confiei no Senhor. E eu disse: Deus, eu tô com tanta vergonha, Jesus. E eu fui lá. Eu cheguei lá, eu disse: Ivan, o senhor me vende um salgado? Ele falou: vende, Eliane. Mas eu não tenho dinheiro não. Eu lhe pago quando eu tiver. Tá bem, meu filho. Peguei o salgado e fui para casa. Só que todo dia tinha aquela luta da gente arranjar algo para comer. Todo dia. Mas todo dia Deus providenciava. A gente passou mais de mês comendo salsicha, ovo e empanado. Eu não conto as vezes que eu dormi com fome para não faltar para os meninos. Eu dizia: eu já comi. Eu não tinha comido, não. Eu já tinha conhecido a Holanda, irmão. Eu já tinha dado casa para minha mãe. Eu já tinha conhecido. Eu lembro que eu pedi para meus irmãos, eu liguei para cada um deles: vocês podem fazer uma cesta básica para mim? Comprar no supermercado, no cartão, quando o Nena arranjar um trabalho, eu dou para você. Claramente a resposta foi não. Eu levei o salgado e Deus providenciou muito mais do que eu pensava. Essa moça chegou para mim e disse assim: Eliane, eu preciso de ajuda. Você quer me ajudar? Em troca, tu leva comida todo dia para casa. Provisão de Deus. Aleluia. E Manube, a pior coisa que tem, eu não gosto de olhar nas fotos dos meus filhos antigamente. Eles são bem mais magros. Agora eu tenho uns filhos que dá 10 de mim, com muito orgulho. E eu louvo a Deus por isso. E a Zâmia, ela chegou e disse assim: Eliane, me ajuda. Tu me ajuda a fazer o salgado e de noite tu leva para jantar com as crianças. Mas a vergonha, né, irmã, por a gente ter conhecido a Europa já várias vezes e não ter dinheiro, né? E aí eu falava pro meu esposo, eu botava os meninos para dormir 12:30. A gente já tinha comido o nosso empanado com feijão, arroz, quando tinha. E eu ia para lá. Eu ficava mais ela lá na cozinha. Uma vez eu disse assim: Sâmia, me ajuda, me ensina, me dá a tua receita. Ela olhou para mim e disse assim: Eliane, sabe, eu não dou não para ninguém, mas eu vou dar para ti. E eu disse assim para ela, por brincadeira, irmão. Por brincadeira, irmão. Eu disse assim: Sâmia, quem sabe um dia os teus salgados vão ser conhecidos na Europa. Eu volto para a Holanda e teus salgados são conhecidos. E eu nunca vou negar para as pessoas de onde eu aprendi. E ela simplesmente falou assim: eu vou te ensinar, mas o seu Ivan não pode saber, tá bom? Eu falei: tá certo. Nunca falei para ninguém. O seu Ivan faleceu no corona, não foi, amor? A Sâmia ainda está lá para a honra e glória do Senhor. E ela me ensinou, irmão.
E aí uma vez nós estávamos aqui, nós viemos, passei muita fome no Brasil, muita dificuldade depois de ter conhecido, e aí a gente decidiu voltar para a Holanda. E a gente voltou, e uma vez o meu esposo falou, eu quero comer salgado. Aí ele comprou, pagou 100 e pouco no salgado. Jogou tudo no lixo. Aí veio no meu pensamento, salgado da Sâmia. Depois de muitos anos, depois de eu ter me alimentado meus filhos, todo dia, irmão, todo dia. Eu ia lá, ajudava ela, aí eu com vergonha, porque era um povoadozinho, ela botava o salgado num pratinho, descartava, era 6 salgadinhos. Botava, e eu cobria com papelzinho, eu botava o pano de prato e levava assim na mão. Muitas vezes eu chegava em casa e ele dizia assim, tu já comeu, amor? Eu digo, já. Mas eu não tinha comido, porque o salgado era contado. Eu tinha um compromisso com ela, que era aquele tanto que eu levava para casa, porque ela não podia ceder mais, né? E eu dizia, não, comi. Já comimos. E por ali tomava um café e dormia. Porque mãe é assim, né? E aí eles comiam, eu ficava tão feliz, porque eu tinha conseguido aquela comida naquele dia. E eu tinha conseguido providência do Senhor, provisão do Senhor. Irmão, nas bodegas a gente chegou a dever até mais de R$1.000, mas Deus providenciou. Mesmo a gente devendo, aquele rapaz vendia todo dia para nós, a mesma coisa, mas vendia. Provisão de Deus. Provisão de Deus, porque você olhar para os seus filhos e ver, ele pedia algo, já cansou. Antigamente o chilitozinho no Brasil custava 10 centavos. Cansou de ver, nós não ter esses 10 centavos. Eu ia lá, falava com ele, ele dizia, não, Helene, tudo bem, pode pegar. Provisão de Deus, Deus tocava no coração dele, quando ele estiver, ele paga vocês. E realmente é provisão do Senhor. Deus providencia. E hoje, Deus continua providenciando. Deus, meu esposo não falta providenciando, o irmão dele não falta trabalho, providência é providência de Deus. Tudo é provisão do Senhor na nossas vidas. Quando Deus abre as portas, é provisão do Senhor. Irmão, eu prego. Aqui eu trago o que eu vivo, o que eu passei. Eu sempre falo, eu não quero chegar aqui na frente para não passar para alguém o que eu não vi. Eu gosto de falar o que eu senti na minha pele. Eu não tenho vergonha de dizer que eu passei necessidade. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não tinha uma roupa para vestir. Eu não tenho vergonha não, irmão. Eu não tenho, mas hoje o Senhor, tudo isso Ele me dá. Mas é o Senhor. Deus seja louvado. Tudo isso Ele me dá, tudo isso Ele providencia para a minha vida. E a palavra de Deus fala, provisão, que nós vemos buscar mais a Deus. Quanto mais nós buscamos, mais as bênçãos dele nos acompanham. Mais Ele providencia para nós. Mais Ele nos abençoa. Nós não precisamos correr atrás da bênção. Ela vem automática atrás da gente. Nós temos vivido isso. Nós temos vivido isso, pastor. Nós temos vivido isso. Eu não deixo me diminuir pelas coisas que me acontecem, eu não deixo me debater pelas coisas que acontecem. Eu digo, Senhor, seja comigo. Senhor, vamos comigo. Senhor, toma a minha frente. Senhor, seja na minha vida. É provisão. As forças que nós temos, o acordar, o dormir, é levantar, é a provisão de Deus. A provisão de Deus na vida da gente cada dia, irmã Conceição. E Deus, Ele está providenciando, Ele está cuidando. Ele está cuidando. É só a senhora confiar, está cuidando. Ele está cuidando. Ele vai cuidar cada dia mais. Confia só e descansa. E nós temos que descansar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, irmãos. Porque sem Ele, nós não somos nada. O ar que nós respiramos é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos concede. É verdade, Deus. E eu estar aqui é o Senhor que me concede, a provisão do Senhor é Deus na minha vida. É Ele que diz, filha, não tema. Filha, enfrenta. Filha, eu sou contigo. Eu sou contigo. Às vezes eu tenho uma oportunidade, eu prefiro louvar do que eu tenho medo de gaguejar. Mas eu falo, não. Eu tenho que mostrar, eu tenho que falar para as pessoas o que Deus faz na minha vida, o que Deus tem feito, o que Ele continua fazendo. Glória a Deus. O que ele continua fazendo. Irmão, todo dia eu aprendo esse idioma. O holandês, ele não é fácil. Mas é o Senhor na minha vida. Meus 3 filhos falam perfeito. Eu tenho noras holandesas. São 3 noras, mas eu não peço. Eu digo, não, eu vou conseguir. Senhor, toma a frente. Jesus, me ajuda. Põe as tuas mãos sobre a minha vida. E Deus tem providenciado todos os dias, amém, todos os momentos. E quando você abre o seu coração, quando você busca na palavra, quando você se alimenta na palavra do Senhor, quando você diz, Senhor, eis-me aqui. Mas, irmão, dizer eis-me aqui, eu não sabia que era tão forte, irmão.
Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Irmão, desde o dia que eu falei, lá no meu quarto, chorando, arrumando o meu quarto, eis-me aqui. Irmão, eu tenho passado pelo moinho. Nem falta de coisas materiais, não. Porque o Senhor tem abençoado. É aqui dentro, é a luta. É a luta. Não é fácil. Quando você está precisando de uma mão, de uma oração, você vai ter que orar por alguém. Você vai ter que falar do amor de Deus para alguém. Você vai ter que pregar para alguém. Você vai ter que dizer. É uma coisa, uma provisão do Senhor. Eu não entendi a minha agonia semana passada. Eu estava mal. Esse aqui viu, eu estava mal. Aí eu falei, Deus tenha misericórdia. Eu vim aqui, a irmã Nubel, no final do culto, orou em mim. O Senhor falou comigo. Quando foi sábado, apareceu algo para me fazer. Quando foi domingo, lá na igreja, apareceu uma alma. E para a honra e glória do Senhor, aquela alma foi para o Senhor, né, irmã? Gente, eu fiquei tão feliz. É a provisão do Senhor. Amém. Tantas cadeiras lá, mas a moça sentou do meu lado. Amém. Do meu lado. Quando ela sentou, irmãos, eu senti uma dor tão grande no meu peito. Tão grande que ela apertava. Apertava. Aí eu olhei para ela, eu baixei minha cabeça, eu não vou falar nada. E eu comecei a orar e meu peito começou a doer. E o Senhor começou a falar comigo. Tu não vai agir? Eu peguei um lencinho da minha bolsa e botei na mão dela. E o coração apertando, uma dor. Irmão, se tu pedir algo para Deus trabalhar em ti, Ele vai botar. Se tu pedir algo para Deus providenciar, Ele vai providenciar. Eu pedi sensibilidade, eu pedi para sentir a dor do próximo. Às vezes eu digo, Senhor, tira. Porque dói. Porque dói. Gente, dói você sentir a dor do próximo. Mas isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro amor do Senhor. Porque se tu não se pôr no lugar do outro, se tu não sentir a dor do teu próximo, irmão, tem alguma coisa errada na tua vida. É verdade. Tem, irmão, me perdoe, mas tem. Tem, se tu não sentir. Olha, se o teu irmão está precisando de uma coisa, se tu não ajudar, seja que tem algo errado na tua vida. Tu tem que abrir, tu tem que ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Para Deus providenciar. Deus ele providencia na tua vida para que tu possa abençoar os outros. É desse jeito, irmãos. Deus ele não vai te dar só para ti, não. Vai não. Ele vai te dar, ele vai providenciar para que tu possa olhar para o teu próximo e abençoar o teu próximo. Seja em trabalho, seja espiritual, seja um abraço, uma palavra, provisão do Senhor. Às vezes uma pessoa está precisando só de um abraço. Aquela moça só precisava de um abraço e deu falar de Deus para ela. Depois ela olhou para mim e disse, obrigada. Eu estou numa paz tão grande dentro de mim, mas ela não sabia o peso que eu estava sentindo dentro de mim. Mas eu disse, Senhor, eu estou satisfeita, Senhor, eu estou feliz porque é para ti. Quando o pastor fez o apelo, eu falei, eu não vou chamar não, porque 2 vezes que eu chamei, eu levei não. E Deus ficou, chama. Eu olhei para ela e disse assim, você quer aceitar Jesus? Ela disse, agora eu quero me reconciliar. Irmão, Deus ele é tremendo. Eu só fiz dizer assim, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Pai. Que o Senhor cresça mais e mais com essa menina que saiu lá da aldeia, que essa menina simples, que já passou muita necessidade, muita fome, não me envergonho. Mas até aqui o Senhor providenciou, o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou, guarda a minha família, providencia trabalho, ajuda, abre as portas para mim de uma maneira de trabalho, irmão, porque às vezes eu fico, meu Deus, eu fico dando. Irmão, eu não vendo, eu dou trabalho. E todo dia Deus abre as portas. Por que Ele abre as portas para mim? Por que Ele providencia para mim? Para que eu possa olhar para o meu próximo e abençoar o meu próximo. Aí você pensa que eu tenho que esperar do homem? Não. De quem que eu tenho que esperar? Do Senhor. Ele providencia, irmão. Ele cuida do nosso casamento. Se nós se dedicar, Ele cuida, irmãos. Você tem um casamento abençoado, é provisão do Senhor. Deus une, Deus não separa. Ele une. Glória a Deus. Ele une. Eu tenho 27 anos de casada. Para a honra e glória do Senhor. A gente não briga, estamos bem, estamos na presença do Senhor. Todo dia buscamos o Senhor junto, damos o nosso melhor para o Senhor. Mas foi toda a vida assim? Foi não. Foi não. Mas eu sempre coloquei, Senhor, toma a frente. Senhor, providencia. Senhor, me dá um novo marido no mesmo homem. Senhor, me deu. Amém. Glória a Deus. Me deu, irmão. Tá aqui, ó.
Glória a Deus. O Senhor me deu um novo marido no mesmo homem. Deus é bom, não é? Provisão de Deus. Não é provisão de Deus, irmão? Imagina se tu tem um marido atribulado e aí tu, não, vou deixar ele. Deus não está entrando com providência? Deus, não. Confia. Glória a Deus. Creia. Peça para Deus tomar providência. Mas quando ele começar a tomar, não mete a tua mão, não. Deixa Deus trabalhar. Amém, Deus. Porque o trabalhar de Deus é maravilhoso, ele é tremendo. Mas não é para a morte, é para a glória do Senhor. Irmão, eu honro e louvo ao Senhor todo dia pelo que ele fez na vida do meu esposo e o que ele faz na minha, o que ele faz na vida da minha família. Por todo dia ele não dá trabalho, por todo dia ele nos sustentar, por todo dia ele nos guardar. Eu oro por cada um da vida das minhas irmãs. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Nubia, por ela abrir as portas da casa dela e a receber a gente, porque não é todo mundo que faz, irmão. Mesmo que seja para levar a palavra do Senhor, não é. O irmão Denis, que Deus venha abençoar tremendamente a vida de vocês, que ele venha prover cada vez mais as necessidades, tudo aquilo que você deseja. A cada um dos irmãos que traz a palavra, a irmã que trouxe a palavra semana passada também, cada um de vocês, que o Senhor venha derramar chuva de bênção, e venha derramar provisão cada vez mais naquilo que vocês necessitam, naquilo que vocês precisem, que ele possa crescer mais e mais na presença, que vocês possam crescer na presença do Senhor, e ele venha crescer mais e mais, mais e mais, que Deus, ele providencia todas as coisas, Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos promete. Os milagres de Jesus, irmão, atendem todas as nossas necessidades humanas. Imagina, é bom, Deus é tremendo, né? Os milagres de Jesus, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Do alimento físico ao espiritual. Né? Deus, ele cura todo o corpo, como a alma. Ele supre todas as nossas necessidades e mais básica, a necessidade mais básica do homem. Homem, somos nós todos. Ele supre toda a nossa necessidade. Tudo aquilo que nós pedimos, se nós cremos e confiamos no Senhor, no Deus que nós servimos, ele supre todas as nossas necessidades. Que ele possa suprir. Eu não conheço a necessidade de nenhum de vocês. Eu não conheço as causas que vocês têm, mas que o Senhor possa entrar com providência e venha suprir. E que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Porque quando nós pedimos, Senhor, nós temos que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Amém, Deus. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um, na área que for necessário, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela no casamento, seja ela com filho, seja ela onde for. Eu profetizo na vida de cada um de vocês, que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha derramar a bênção sobre a vida de vocês, que ele venha entrar com providência aonde for necessário, que não seja feita a vontade de vocês, mas a vontade do Senhor na vida de cada um de vocês, que vocês possam abrir o coração de vocês e dizer, Senhor, eis-me aqui, trabalha, liberta, cura, entra com providência onde for necessário, Jesus. Que o Senhor venha restaurar casamento, vida, saúde, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês da maneira e na hora que Ele quiser. Porque a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha libertar. Aonde for necessário, se for vícios, que o Senhor liberte. Se for tristeza, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar. Venha tirar todos os empecilhos da vida de cada um de vocês. Que o Senhor venha trabalhar na família de vocês. Que vocês possam engrandecer o nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que Ele cresça cada dia mais. Que Ele cresça e apareça cada dia mais. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós e nos fortalecer cada dia mais na presença dEle. Porque a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo. Jesus está voltando. A natureza, ela está gemendo. As rochas estão clamando, os vulcões. A palavra fala, a natureza clama. O Senhor está às portas.
Amém, Deus. O Senhor está às portas, abre o coração, o Senhor trabalha. Jesus, entra. Passe para as pessoas que o Senhor fez na vida de vocês. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Porque Deus, Ele providencia. Ele providencia. E cada dia eu peço a Deus, eu faço um teste com Deus. Tenta, para tu ver como Deus trabalha. Como Deus age na tua vida. Irmão, alguns meses atrás eu tinha um caso para resolver. E eu estava no hotel e eu falei, Senhor, eu preciso que esse caso seja resolvido. Já estava mais de 6 anos. E eu fiz um propósito para Daniel. Eu fiz 18 dias. Quando chegou 18 dias, eu falei, Jesus, eu não aguento mais não. Eu tremia, irmão, porque eu trabalho na limpeza. Meu corpo tremia. Eu entrei no quarto, eu me arrependi. Eu falei, Jesus, eu não consegui. Mas resolve isso para mim, Pai. Resolve, Jesus. Com uma semana, eu e meu esposo recebemos uma resposta. Deus seja louvado. Nós fomos em Portugal resolver isso. Quando chegou lá, ficamos num hotel. E eu falei, amanhã é o Alves Praca. Quer entrevista? E eu disse, eu vou testar o Senhor, eu vou falar com o Senhor. Quando eu saí na porta do hotel, antes de eu sair, eu abri, eu disse, Senhor, passa. Quando o táxi chegou, eu disse, meu marido arrodeou, eu disse, Senhor, entra, senta do meu lado. Quando chegou na entrevista, eu disse, Senhor, põe uma pessoa que tem a mesma fé. Tu sabe que eu não tenho estudo, me ajuda, Pai, no que for necessário. Senta do meu lado. Irmão, foi a experiência mais incrível que eu tive, providência do Senhor na minha vida. Quando eu sentei para ser entrevistada, a moça olhou para mim e disse assim, você é evangélica? Eu disse, sou. Ela disse, eu também sou. Eu disse, Deus é fiel. Providência, provisão do Senhor nas nossas vidas. Irmão, Deus abençoou de uma forma, não foi amor, que foi bênção de Deus. No instante a gente resolveu, no instante a gente saiu. Só estamos esperando. E eu creio, irmão, eu creio que pelos olhos da fé, tudo isso já se venceu. Porque eu descansei no Senhor e eu coloquei, eu disse, Senhor, não é mais o homem, não sou eu mais o meu esposo, não é dinheiro, não é mais nada. É o Senhor. É o Senhor, provisão do Senhor, providência do Senhor. O Senhor cuidou, o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Profetize na vida da família de vocês, dos filhos de vocês. Fala, a boca da gente é para abençoar, não é para amaldiçoar, não. A boca da gente é para abençoar. Gente, você não pode profetizar só para quem está sentado, você tem que profetizar para você também. Fala, Senhor, entra. Senhor, age. Provisão do Senhor, providência do Senhor. O Senhor está sempre providenciando e cuidando de cada um de nós. Que Ele possa falar com cada um de vocês. Que vocês possam meditar. Que vocês possam buscar um pouco do que eu trouxe aqui. Até aqui foi onde o Senhor me permitiu eu falar. Glória a Deus. Que o Senhor tenha falado com cada um de vocês. Não se vergonhe do passado, não se vergonhe. Fale o que Deus fez na vida de vocês. Porque Ele é tremendo. Só Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sem Ele nós não somos nada. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor venha entrar com providência e nos fortalecer a cada dia mais. Em nome de Jesus.